as joias. PF vê indícios. General Lorena Cid, pai de Mauro Cid, pode ter usado a estrutura do governo nos Estados Unidos para a venda ilegal de joias da União. Acompanhe a reportagem. A Polícia Federal está investigando o general Mauro César Lorena Cid, pai do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, por supostamente usar a estrutura do escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex, em Miami, nos Estados Unidos, para negociar joias dadas de presente ao ex-presidente. O general Cid, indicado por Bolsonaro para liderar o escritório em 2019, é suspeito de ter auxiliado seu filho na venda desses itens nos Estados Unidos. A investigação também está examinando se recursos da agência foram utilizados por ele para cobrir despesas de pessoas externas à Ampex, além de investigar sua participação em atividades relacionadas ao acampamento no Quartel-General do Exército, em Brasília. A Polícia Federal passou a investigar o general no caso das joias após descobrir em diálogos de WhatsApp que ele ajudou o filho na negociação desses itens. Na semana passada, a PF colheu depoimentos de 3 funcionários da Apex de Miami, que estavam em Brasília para dar esclarecimentos em uma outra investigação interna aberta pela agência. O foco dos depoimentos à corporação foi o caso das joias, o que aprofundou as suspeitas do órgão envolvendo a ação do general. Então, professor Vila. Primeiro, é triste um general de 4 estrelas, um general de exército, portanto, o posto máximo, está envolvido nessas atividades que não tem nada a ver com a tarefa para a qual ele foi pago durante décadas, todo o seu estudo e todo o seu trabalho. Não foi para transportar clandestinamente joias roubadas do erário, ou seja, as joias foram desviadas no avião da Muamba, né, que o então presidente Jair Bolsonaro levou para os Estados Unidos. Caso único na história republicana de utilizar um avião presidencial assaltando o seu, o nosso dinheiro, porque afinal aqueles presentes pertenciam, de acordo com a lei, ao erário. Segundo, um general que deveria... Quando eu fico vendo o conflito Irã e Israel, eu imagino o general Lorena Cid lá. Imagino o Ramos, o Heleno, toda a caterva, Braga Neto, vocês imaginam? Eles não têm o perfil de exército. Hein? Imagina eles na Segunda Guerra Mundial, lá com os pracinhas, na Itália, da Força Expedicionária Brasileira. O que seriam dessa caterva lá, né? Olha a vergonha que é para o exército brasileiro esses generais. E esse senhor envolvido, então, portanto, com ações gravíssimas, lesivas ao interesse público, ao interesse republicano, usando uma agência criada pelo governo, que é a Apex, que cuida, um escritório que cuida das exportações, investimentos, em suma, que apresenta o Brasil para o exterior para atrair mais negócios para nosso país. Porém, eles estavam usando justamente essa agência, supõe-se, né, de acordo com a investigação da Polícia Federal, para ações absolutamente ilegais. Então, acho que nisso tudo, porque a gente vai esquecendo, é tanto escândalo, que a gente vai esquecendo essa história das joias, né? Tem a história das carpas, vocês lembram da história das carpas? Quando a Michele Bolsonaro, ela queria pegar as moedas que estavam no lago do Palácio da Alvorada. Então, o que ela fez? Olha que gente cristã, em nome de Jesus e Deus no comando, como ela fala. Ao invés de ela retirar as moedas, ela optou por secar o lago, matar todas as carpas japonesas dadas pelo imperador do Japão, e as moedas ela doou. Dias depois que tinha saído da presidência, supostamente por uma instituição de caridade. Isso é para quem nos acompanha, ver como essa gentalha, essa caterva antirrepublicana, antinacional, usou do aparelho de Estado para se enriquecer. Aí não tem comunismo, eles falam, tem comunismo. Aí tem bandalheira. Lembra aquela musiquinha de 1960 da eleição presidencial? Varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira. Eu acho que, lembrando daquela música, essa eu aplicaria a gestão, a pior da história republicana de Jair Bolsonaro, e esse senhor fez parte dessa caterva e tem de pagar por isso, não no sentido de vingança, no sentido de justiça, e porque ele desonrou o uniforme do Exército. Ari, por favor. E olha, Amadeu, eu acho que
essas novas informações, esses novos fatos envolvendo o pai do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, né, do Mauro Cid, o general Lorena, eles também colocam em dúvida se na delação premiada o filho falou tudo sobre o pai, se ele fez essa delação mais com o intuito de se blindar e blindar a família, do que propriamente de contribuir, de colaborar com as investigações, né? É preciso rever isso, porque fatos novos têm aparecido, esses fatos não haviam sido revelados, e para além disso, para além dessa delação premiada, que não pode ser um instrumento de blindagem, tem que ser um instrumento colaborativo, genuíno, verdadeiro, que não encubra fatos, mas para além disso, é impressionante como o então presidente Bolsonaro, ele instrumentalizou. Eu sei que a Apex não é uma estatal, né, mas ela tem dinheiro público, ela recebe dinheiro do Sistema S, que é outra caixa preta de recurso público nesse país, como ele instrumentalizou a Apex, os órgãos de inteligência como a ABIN, tentou a Polícia Rodoviária Federal, a própria PF também foi alvo dele. E ele tentou instrumentalizar a troco de quê? Na minha avaliação, já era desde lá atrás, já era um passo, um tijolo atrás do outro na construção de um grande golpe contra a democracia no país. E a Poliana? É todo um modelo de governo que 99,9% é assim tem um modelo do que não fazer quando você chega na presidência da República. O caso do general Lorena Cid é um desses também em que a gente vê como os homens, né, das nossas forças acabaram trabalhando, atuando de alguma forma nesse projeto político de perpetuação do poder. Eu concordo com o Ari quando ele diz que Mauro Cid precisa esclarecer esse fato específico e também se ver se outras questões não podem estar ligadas ao pai. E foi justamente o pai dele, toda uma pressão em torno do pai para que tentasse pegar um pouco mais leve com ele. Foi quando o pai começou a ficar em evidência que o general Cid começou a abrir o bico, a falar sobre o que ele via ali no seio da República ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Então, fatos ainda a ser esclarecidos sobre como a máquina pública foi utilizada pelo governo passado, seja para benefício pessoal, seja para perpetuação no poder. Eu acho que ainda tem muita coisa a ser esclarecida, são pormenores, mas que no todo revelam um presidente de fato autoritário e que tinha a presidência da República como coisa sua. Uma coisa assim que parece descolada da realidade, né? A gente vê pessoas que têm acesso a tanta imunidade, tanto dinheiro e acabam com as coisas e o celular comezinhas. Que ele usou para fazer aquela foto tosca, se autodenunciando, né? A foto autodenunciativa, se descobriu agora que é o celular institucional da Apex, aquele celular que ele fez a própria foto, né? E é incrível que o uso do equipamento público, Sim, e do bem público, professor Vila. É verdade, o Ari lembra muito bem que até parece o Exército Brancaleone, que é uma comédia italiana muito bacana dos anos 60, 1960, da década de 60. Quem for mais novo, entra aí, escreve Exército Brancaleone. É uma coisa patética, ele sequer sabe usar o celular. Imagina fazer um jogo de guerra num estado maior, se alguém tivesse invadindo o Brasil. Graças a Deus, todos os países que fazem vizinhança com o Brasil, que o Eduardo Bolsonaro, que é ser nosso embaixador, não sabia que Chile e Equador não fazem fronteira com o Brasil. Bem, ele é chamado de O Bananinha. Então você imagina se algum dos vizinhos, excetuando esses dois, que não são nossos vizinhos, quisesse invadir o Brasil e o general Lorena ia nos defender. Eu prefiro o Chapolin Colorado. Então você imagina a que ponto nós chegamos no Brasil no quadrênio presidencial de Jair Bolsonaro. E uma coisa fundamental, não é caça às bruxas, temos de repensar seriamente o ensino militar, formação dos quadros, papel das Forças Armadas, proteção das fronteiras, porque